A Procuradoria da República em Brasília vai analisar nos próximos dias o relatório final da Operação Nosotros da Polícia Federal, que denuncia o prefeito de Palmas, Carlos Amasta, do PSB, além de gestores públicos, empresários, entre os crimes, corrupção ativa e associação criminosa. O objetivo, segundo a Polícia Federal, seria beneficiar empresários com a implantação do BRT, meio de transporte rápido por ônibus. Segundo a Polícia Federal, com a ajuda de servidores, pessoas ligadas ao setor imobiliário atuaram dentro e fora da Prefeitura de Palmas para lucrar com a implantação do BRT. A denúncia partiu de Egon Justi, um dos donos das áreas por onde o corredor de ônibus iria passar. De acordo com a PF, os terrenos dele e de outras pessoas estariam avaliados em 457 milhões de reais. Mas, segundo o relatório da Polícia Federal, como a Prefeitura não tinha este valor disponível, o prefeito Amasta, do PSB, em vez de desapropriar e indenizar, decretou os terrenos como sendo de utilidade pública. Isso tudo para tentar, segundo o relatório, chantagear os donos dos imóveis, cobrando pela área dívidas de IPTU. No relatório, os policiais anexaram transcrições das conversas entre os investigados. Este trecho destaca uma conversa entre o Egon Justi e Amasta. Segundo o documento, o prefeito diz que o decreto de desapropriação é apenas um instrumento de pressão. Amasta continua: você me acerta a vida e a gente levanta imediatamente. Para a polícia, o prefeito fazia uma referência ao IPTU que Egon Justi devia ao município. Para os investigadores, a forma como essa cobrança foi feita configura crime. Enquanto isso, donos de imobiliárias trabalhavam na produção de um projeto urbanístico, apontando, por exemplo, os impactos e como ficaria a cidade durante e depois da conclusão do BRT. O Masterplan, nome que se dá a esse tipo de projeto, custou R$ 750 mil, que teriam sido pagos pelos empresários e não pela prefeitura. Para a PF, os empresários se beneficiariam com esse investimento. 5 pessoas ligadas ao ramo imobiliário foram indiciadas pela Polícia Federal por corrupção ativa e associação criminosa. Adenilson Carlos Vidovics, Diego Augusto Honório, Humberto Siqueira Nogueira, Mário Petrelli Filho e Pedro Henrique Roriz. Numa conversa autorizada pela Justiça, Diego Honório e Mário Petrelli Filho conversam sobre possível acordo entre o grupo e a Prefeitura. O acordo era que o decreto 930 de 2014 fosse revogado e a Prefeitura liberada para usar o projeto. Diego Honório diz: eu falei, e o decreto? Ele, se referindo ao prefeito Amasta, falou: IPTU. Eu falei: não, senhor, nós temos um acordo que decreto e masterplan é uma coisa, IPTU é totalmente diferente. O Mário Petrelli diz: exatamente, e é a palavra dele. Com a revogação do decreto, as áreas voltariam a se valorizar e, dessa forma, beneficiar os empresários que tinham interesse em comprá-las. Os agentes públicos não podem depois procurar os particulares e proporem para eles que vão suspender um decreto a partir do momento do interesse particular. A gente entende que isso é errado. Isso aí beira a corrupção. Também foram indiciados o procurador-geral de Palmas, Públio Borges, o secretário de Governo e de Relações Institucionais, Adir Gentil, e o secretário de Finanças, Cláudio Schuller. Eles vão responder por corrupção passiva, associação criminosa e crime de excesso de exação, que é quando um funcionário público exige um pagamento que ele sabe ou deveria saber que é indevido. A Operação Nosotros da Polícia Federal foi deflagrada no início de novembro do ano passado para apurar fraudes em licitações para a construção do BRT no valor de 260 milhões de reais. A ação ocorreu no Tocantins, Paraná e em Santa Catarina. O prefeito, também indiciado, disse que a Polícia Federal tinha que se desculpar pela conclusão das investigações. Todo mundo sabe que essa operação foi o maior erro da história. Custava a polícia falar, gente, desculpa. A gente discutiu isso mais de uma vez com o delegado, falar, gente, se
Se a prefeitura exagerou no mecanismo de cobrança, então a justiça não teria dado a razão para a prefeitura, porque todos esses casos foram judicializados e em todos vocês acompanharam, né, a justiça deu a razão para a prefeitura. Por telefone, o procurador-geral de Palmas, Públio Borges, negou que tenha cometido qualquer irregularidade e disse que a cobrança do IPTU é feita com base no Código Tributário. Os secretários Adir Gentil e Cláudio Schuller não retornaram às ligações. Diego Honório declarou que está no exterior e só vai falar sobre o assunto quando retornar. Adenilson Carlos, os empresários Humberto Nogueira, Mário Petrelli Filho e Pedro Henrique Roriz não retornaram às nossas ligações. Egon Juste, dono de uma das áreas, disse que não vai se manifestar.